Salve rapaziada, Marcos aqui. Dia desse recebi um e-mail de um inscrito aqui do canal pedindo para mostrar como incorporar código C++ em Lua, ou seja, usar as funções do C++ na linguagem de programação Lua. E consequentemente eu lembrei que estava devendo esse vídeo desde o dia que eu publiquei sobre a biblioteca Lua SFML, que é possível usar funções do SFML em Lua e desenvolver seus games com mais facilidade. Hoje vamos ver como é muito simples de fazer isso. Antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar que toda e qualquer linguagem de programação existe o recurso da gente incluir arquivos externos no nosso código. No Python é import, no próprio C++ é include, no C também. E no Lua é a função require. Vamos criar aqui um diretório mkdir para a gente treinar, que é o cpp-bind-lua, por exemplo. Vamos entrar nesse cpp-bind. Vamos supor que a gente tem um arquivo chamado lib.lua. Nesse lib.lua a gente vai ter simplesmente só uma função básica aqui, vamos chamar ela de me_chame. E ela só vai retornar um print aqui, estou sendo chamada, por exemplo. Se eu quiser incluir essa função no meu código Lua, vim main.lua e aqui a gente utilizaria a função require e incluiria a nossa lib. Nem precisa do ponto lua. Ao a gente chamar aqui a nossa me_chame e a gente rodar o lua aqui, ó, lua, o nosso main.lua, vai aparecer lá estou sendo chamado. Então somente utilizando o require a gente consegue criar uma biblioteca em Lua para utilizar o nosso código Lua. Só que a maioria das bibliotecas que são escritas para Lua não são feitas com Lua por questões de desempenho. Geralmente elas são escritas na linguagem C e C++. E aí você tem exemplos como Lua SQLite, Lua Filisystem, entre diversas outras. E esse arquivo não é um ponto .lua, é um ponto .so, que são bibliotecas compartilhadas, diferentemente da .a, que são bibliotecas estáticas. Para a gente incluir a .so, criar um código em C++ ou em C, para a gente incluir em Lua, a gente vai utilizar uma API do Lua no C, que geralmente quando você instala o Lua no seu sistema operacional, eles também já colocam lá no seu /user include Lua, aí tem 5, no caso aqui eu tenho duas versões, né? Vai ser a lua.h, a gente vai utilizar essa biblioteca, e também a laux_lib. Essa daqui vai ter as funções da API, e aqui seriam as funções mais de alto nível, que auxiliam a lua.h, por isso tem esse nome de Lua Auxiliar Lib. Sobre a API do C, eu vou deixar o link aqui na descrição, que foi aqui onde eu retirei todas as informações, nesse link lua.org/pil/24.html. Aqui você vai ter tudo que eu vou mostrar aqui, eu retirei desse conteúdo aqui. E lá tem muito mais coisas ainda, muito mais funções, coisas do tipo. Então vamos criar aqui, a princípio, um código básico, tá? Vamos remover tudo aqui. Vamos criar um código básico em C++, vamos chamar de lua_bind.cpp. Vamos apagar aqui esse conteúdo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é incluir aquele lua_lib, lua.h lá no Lua 5.1, lua.h. Depois a gente precisa também incluir a biblioteca auxiliar em Lua. Bom, o LSP já deu um bug aqui, né? Vamos sair e abrir de novo para ver. Perfeito. Lua 5.1 laux_lib, que é aquela biblioteca lá. Criado isso, agora você vai criar uma função. Todas as funções que você criar, que você quer que seja incorporado no código Lua, precisam ser do tipo int. Você vai escolher o nome, por exemplo, Hello World, o exemplo mais básico de todos aqui. Com um parâmetro, todas as funções, absolutamente todas, tem que ter um tipo lua_state e ele tem que ser um ponteiro para o nome que você escolher. Geralmente o nome escolhido por padrão é o L. Todas as funções também precisam retornar 1, não é um código de erro. Esse 1 quer dizer que vai adicionar um elemento à pilha virtual. Essa pilha virtual é criada lá no buffer, numa região específica da memória, e lá é criada uma pilha virtual da linguagem de programação Lua, que são os elementos, as funções, as variáveis que a gente vai criar para utilizar no nosso código Lua. Como aqui é um exemplo básico, a gente só vai exibir, por exemplo, o conteúdo Hello World. Para você adicionar esse conteúdo, que é uma string, lá naquela pilha, você utiliza a função lua_push, é sempre push, ó. Aí você pode adicionar um booleano, algum caractere, uma string. Nesse caso a gente vai fazer um push string. E aí você passa o lua state, que a gente está recebendo como parâmetro, somente como L, e aqui o conteúdo que você quer adicionar, no caso a variável ou imprimir. Então vamos colocar aqui, por exemplo, hello, world. Você poderia colocar também olá mundo com acentuação. Existe locales no Lua que vai interpretar normalmente. Mas para ficar mais universal, vamos utilizar em inglês. Após você criar a sua função, agora você precisa criar uma struct, e ela geralmente você utiliza do tipo static const, e aí nessa
struct você vai adicionar ao array que o Lua tem e vai colocar lá naquela pilha. Então você coloca static const struct e aí você escolhe o nome da sua struct. Nesse caso aqui, como a gente vai adicionar funções, né? Vamos colocar functions. Coloca como vazia e iguala aqui sintaxe de um struct. Sempre no final de todo o struct que você criar, o último elemento tem que ser null, vírgula, null. Porque com esse elemento você diz ao Lua, todos os structs você tem que utilizar o tipo Lua L maiúsculo underline reg. Então, criou essa struct Lua reg e escolheu o seu nome, nesse caso eu escolhi functions. O último elemento sempre tem que ser null. Aqui você diz para o Lua que acabou as suas adições, o final do array que o Lua vai criar. Qual a função que eu criei aqui? Eu criei ela com o nome Hello World. Eu posso utilizar o mesmo nome no Lua, Hello World, eu posso escolher o nome. Nesse caso eu vou colocar Hello World mesmo, que é o nome que a gente vai utilizar como função lá no Lua. E qual a função que eu vou passar para minha Hello World lá no Lua? A própria minha Hello World. Vírgula. Agora você vai criar também uma função do tipo int, vamos chamar de Lua Open, tem que ser sempre o nome Lua Open, underline, o nome da biblioteca que você quer. Nesse caso eu vou chamar a biblioteca de nome TRU, por exemplo. Ela sempre vai receber também um Lua, underline, state, todas vão receber esse parâmetro do tipo ponteiro, você escolhe o nome, e também retornar 1. E aqui a gente vai definitivamente registrar as nossas funções, que é com a Lua L maiúsculo, underline, agora é register, e aí você vai passar o seu parâmetro sempre, o Lua state, vírgula. Aqui a gente vai dizer o nome da biblioteca que a gente quer criar. Como a gente criou Lua TRU, esse nome tem que ser sempre o nome que vai ficar aqui também, ó, TRU. E por final, a gente vai dizer aonde estão as nossas funções, a struct que está as nossas funções, que tem as funções que a gente quer exportar para o Lua. Nesse caso a gente criou functions, então a gente passa a nossa functions aqui, ponto e vírgula. Esse é o código básico, mas ele seria o código básico em C. Nesse caso, a gente está criando CPP. O C++, ele reconhece duas bibliotecas padrão. A biblioteca padrão do C++ e também a biblioteca padrão do C. Esses arquivos só reconhecem a biblioteca padrão do C. Para a gente colocar esse código para funcionar em C++, existe uma palavra reservada, a gente tem uma postagem sobre ela. Eu vou deixar o link aí na descrição, que é a palavra extern, e você coloca entre aspas duplas C maiúsculo e abre e fecha todo o seu código C, você vai jogar dentro desse conteúdo aqui. Aqui a gente pode até jogar aqui para frente e dentro aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Você não vai conseguir utilizar aqui dentro nenhuma biblioteca do C++, por exemplo, a IOStream, mas você pode utilizar aqui fora e utilizar no seu código C++. Mas a gente vai ver isso mais para frente. Saímos aqui, agora vem a forma como a gente compila. Esse nosso arquivo a gente viu que não tem uma função main e a gente vai criar uma biblioteca compartilhada. Então a gente vai, o compilador, G++, a gente vai dizer qual arquivo, o luabind.cpp, apesar de ser uma biblioteca compartilhada, não utilize HPP nem H, senão você não vai conseguir utilizar em Lua. Para dizer que é compartilhada, no compilador a gente utiliza o parâmetro shared. Para evitar falhas na nossa biblioteca, a gente utiliza em conjunto com fpic, apesar de ele ser opcional. A gente vai ter uma saída, vamos chamar de TRU também, que é a nossa biblioteca, mas o nome tanto faz, e ela tem que ser do tipo SO, que é a nossa biblioteca compartilhada. Enter aqui, a gente já compilou. A gente já tem aqui agora a TRU SO. Se a gente criar de novo aqui o nosso main.lua, utilizar require para a gente incluir a nossa TRU. E agora se eu utilizar o nome que eu registrei lá, que é o TRU, ponto, qual a função? Hello World. Já consegue funcionar. Só que aquele conteúdo lá, ele é como se fosse um conteúdo para variável. Então a gente terá que imprimir aqui, ó, print, o conteúdo que a gente tem na nossa função TRU. Se a gente rodar aqui lua main.lua, vai aparecer lá o nosso Hello World. Seria a mesma coisa da gente criar aqui, por exemplo, vamos deletar aqui, vamos criar aqui uma variável local, vamos chamar de var é igual e vamos colar aqui. E aqui a gente vai imprimir a nossa var, perfeito? Se a gente rodar aqui, funciona do mesmo jeito. Se a gente abrir o luabind, eu falei para você também que funciona alterar nossa função para olá, vírgula, mundo, recompilar o nosso código. E agora rodar o nosso Lua Main, vai aparecer o nosso Olá Mundo. Ctrl L aqui, vamos voltar lá ao nosso luabind e vamos retornar aqui para Hello World mesmo, porque a gente criou o nome Hello World, né? E como eu disse, fica universal esse conteúdo aqui. Vamos supor que você quer já imprimir um conteúdo quando você chamar uma função. Vamos chamar essa função aqui, int também, eixo somente. Vamos utilizar o tipo Lua underline state, que é um ponteiro para o nome que a gente escolher, e ela sempre vai retornar 1. Para a gente imprimir um conteúdo, a gente pode utilizar IOStream ou simplesmente fica mais simples, né? Que a nossa, pode colocar include aqui, por exemplo, só a nossa printf.h. E aí aqui a gente pode imprimir o que a gente quiser dentro do eixo. Printf
aqui nem precisa de print em lua. Barra N aqui, ó, ponto e vírgula. Agora a gente precisa sempre registrar a nossa nova função. Nova linha aqui, a gente chamou ela de eixo, vai chamar ela de eixo também lua, a nossa função eixo, vírgula aqui no final. Saímos aqui, vamos recompilar o nosso arquivo. Agora se a gente vier lá no nosso main.lua e chamar aqui também a nossa terru ponto, agora eixo, automaticamente ele tem que imprimir aquele conteúdo lá. Se a gente rodar lua, main.lua, agora nem precisa de print. Se você quiser ainda para ficar melhor, sair daqui, não vou abrir com Vim não, vou abrir com NeoVim. Geralmente você utiliza coisas bem minimalistas em biblioteca, né? Então só o printf. Você não coloca stdio aqui, muito menos a iostream, mas se você quisesse, também funcionaria. Por exemplo, vamos salvar aqui e vamos aqui adicionar o nosso iostream. Ele também já tem um printf. Funcionaria normalmente, mas se você quisesse utilizar o cout, por exemplo, ó, e aqui você passava a sua mensagem, deletar aqui, e aqui a gente vem e cola. Não vai precisar disso aqui não, porque a gente já está fazendo barra N aqui. Aqui a gente tira o printf. O cout também funciona, sendo que você tem que colocar as suas bibliotecas C++ fora do extern C. Ctrl L aqui, vamos recompilar o nosso código. Se a gente rodar agora o lua main.lua, continuou funcionando. Aí você vai falar, nossa, e eu queria agora, na verdade, utilizar o eixo como parâmetro. Se eu colocar aqui algo novo, se a gente rodar o nosso lua main, não vai aparecer algo novo. Você vai ter que voltar ao seu código lua cpp bind e vai ter que adicionar, do mesmo jeito que a gente fez push string, só que a gente vai ter que checar o parâmetro que a gente está utilizando na nossa função eixo. Como todas as funções têm que ser do tipo int e o mesmo número de parâmetros e o mesmo tipo, você não vai conseguir utilizar aí sobrecarga de funções. É que a gente tem que fazer uma nova função. Vamos utilizar aqui, por exemplo, int, vamos chamar de show agora. Vai ter que ter de novo o nosso lua underline state, ponteiro para o L, return 1. Para a gente utilizar parâmetros em funções, não é mais o push string, lua, underline, check, e aí você pode adicionar inteiros, strings, números, várias coisas. Nesse caso aqui, ó, é o LString. Ele tem mais um parâmetro aqui que é o sizeT. O primeiro é o state, sempre o L que a gente está recebendo. Aqui é o número de parâmetros. Geralmente em funções eixo, show, print, a gente só passa um parâmetro. Nesse caso você tem que colocar um parâmetro que você vai receber. E aqui é o comprimento do parâmetro. Como você quer deixar indefinido, coloca null aqui, já resolve. Nesse caso aqui, ele vai adicionar, só que esse parâmetro será a mesma coisa que teve no push string aqui. A gente vai ter que adicionar uma variável ou utilizar o print para a gente imprimir o parâmetro. Seria um show dentro de um print, seria ridículo. Então nesse caso a gente pode utilizar também um cout para a gente imprimir já o parâmetro. Cout ou printf, você que vai escolher, e ao invés da mensagem a gente vai deletar isso aqui, ó, e vai imprimir assim que a gente adicionar o parâmetro, que a gente deleta aqui embaixo. Aqui agora é só a gente registrar a nossa show, que a gente vai utilizar como show lá mesmo em lua, a nossa função show, vírgula aqui, saímos, Ctrl L aqui, vamos recompilar. Se a gente vir agora no nosso vim main.lua, vamos comentar tudo aqui agora, porque a gente já mostrou isso aqui, né? Vamos utilizar só a nova opção lá, Ctrl V aqui, comentar todo mundo. E agora a gente quer chamar a nossa terru.show. Se a gente fizer isso, vai dar um erro, porque essa função, ela obrigatoriamente precisa de um parâmetro. Então, meu parâmetro vai aqui. Se eu rodar agora o lua main.lua, aparece lá, o meu parâmetro vai aqui. Diferentemente do eixo lá, ó, se eu colocar aqui sem parâmetro, vamos copiar aqui P e vamos apagar esse aqui, ó. Vamos deixar esse aqui assim, porque eu vou disponibilizar esse código para vocês. Se a gente colocar sem parâmetro e tentar rodar, ó, vai dar um erro. A string esperada como parâmetro 1. Então, está tudo fácil aqui para a gente adicionar. Vamos ver agora um exemplo que a gente adicione dois parâmetros. Então, vamos dar um Ctrl L aqui, vamos voltar lá no nosso lua bind e vamos criar agora uma nova função aqui que a gente quer exportar para o lua, que seria a função add. Ela vai receber sempre o nosso lua underline state, ponteiro para o L maiúsculo, abre nossas chaves e sempre retornar 1. Nesse caso aqui, vai adicionar números, como se fosse uma função de soma. Primeiramente, a gente vai criar, por exemplo, um double. Letra A igual. Qual a função? Lua L underline check number. Essa check number a gente vai adicionar números. Ela recebe o parâmetro L e o argumento que a gente quer. A gente quer adicionar o primeiro número ao segundo número. Então seria o primeiro argumento, a gente vai adicionar a nossa variável A. Do mesmo jeito, a gente vai copiar aqui e vai criar a variável B, só que ela vai ser o segundo parâmetro que a gente quer adicionar à nossa pilha. Agora sim que a gente vai fazer o nosso push, mas não string, o nosso push number, que seria com o nosso lua underline push number, e a gente vai passar o estado e a gente quer retornar qual operação que a gente quer. A gente quer retornar o A mais B.
por exemplo. Vamos aqui adicionar a nossa pilha, a nossa add, vamos chamar de add mesmo lá em Lua, e aqui a nossa função add, vírgula aqui. Saímos, vamos agora recompilar com esse comando aqui, agora nosso main.lua, e vamos chamar aqui a nossa teru.add, e aqui a gente vai passar os parâmetros, 9,3, por exemplo. Isso aqui seria a mesma coisa se a gente adicionar uma variável. Se a gente quiser imprimir, a gente vai ter que ter um print aqui, o nosso teru.add. Agora, se a gente rodar aqui o lua main.lua, 12, perfeitamente vai funcionar. Se a gente quiser mais números aqui, 99 mais 33, por exemplo. Lua main lá aparece o Lua. É dessa forma muito simples que você vai criar todo o seu código em C++ ou em C e exportar para Lua. Com esses conhecimentos básicos, você já pode criar versões de bibliotecas que são escritas em C e C++ para Lua. A gente postou recentemente um vídeo sobre a Raylib. Se eu não me engano, não existe uma ligação, um bind de Lua para Raylib. Então você vai pegar todas as funções Raylib e vai adicionar ela para você utilizar um Raylib em Lua, por exemplo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o inverso. A gente pegar funções que são utilizadas em Lua, que a gente criou lá funções em Lua, e a gente queira utilizar em C++. Mas isso é para um próximo assunto, quando a gente falar também sobre binds aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui e até mais.